O Brasil registra cerca de 45 mil novos casos de câncer de cólon e reto. O chamado câncer de intestino é o terceiro mais comum. A boa notícia é que ele também é muito curável. Um aliado fundamental disso é um exame chamado colonoscopia. Ainda cheio de tabus e dúvidas, a gente fala sobre ele aqui no Conexão Saúde e traz um especialista que vai tirar todas as suas dúvidas. Eu te chamo para ficar aqui comigo porque o seu Conexão Saúde já começou. Olá, querido conectado, querida conectada, que alegria receber você aqui na nossa mesa mais uma vez. Chegamos ao nosso 62º episódio, olha só, terceiro ano do nosso Conexão Saúde, que alegria! Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou Marcela Moreira. Quem tá aqui há mais tempo sabe, eu ando muito bem acompanhada. Sejam bem-vindas, Adriana e Maria Eduarda. Obrigada. Que alegria, né, gente? Nossa, nem animada. fala. Animada, feliz, começando 2026 com tudo. Nós já tivemos um primeiro episódio maravilhoso esse ano, falando de saúde renal. E hoje o papo tá imperdível, é um tema que tá super em alta. A gente tem bastante coisa pra conversar, Muito. né, não? Nossa, nos Muito. bastidores a gente já ficou falando. Já Não, começamos, o papo a gente já fez uma consultinha prévia, entendeu? Bom, antes de irmos direto ao tema, aquele recado mega importante. No topo da tela, a gente tem o QR Code. Se você está com o celular na mão, assistindo aí na TV, já aponta o celular e chama no WhatsApp o pessoal da Manipulare, a farmácia que desde o primeiro episódio está aqui com a gente e acredita e aposta na sua saúde. A gente sempre fala, né? Uma farmácia que se preocupa em levar informação qualificada, antes mesmo de falar de doença, é porque realmente está preocupada e interessada em quem está lá do outro lado, não é isso, meninas? A nossa certeza. missão é essa, né, Marcela? Com certeza, a gente está aqui mesmo com essa missão, para que você viva mais e melhor. A Manipulare é Conexão Saúde e Conexão Saúde É Manipulare. É isso aí, não se esqueça, para qualquer lugar do Brasil você pode chamar atendimento especializado, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu gosto de falar isso de vez em quando, Vamos né? que interessa. Olha, gente, foi uma disputa de agenda. A gente está muito feliz mesmo de receber esse convidado. Nós tínhamos já, vou contar um bastidor aqui, uma agenda com ele e no dia teve que ser remarcada, porque, claro, o paciente em primeiro lugar, ele teve uma cirurgia, então a gente reagendou e para a gente é uma alegria muito grande receber o Dr. José Newton Franco. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Obrigada, viu? doutor. Obrigado a todos, a Conexão Saúde Manipulare aí pela oportunidade. E eu acho que a gente está aqui para tentar esclarecer a maior parte das dúvidas que forem surgindo, dar informação. E A agradeço gente tem novamente. vários. Tem vários. Vamos lá, E como então. Tem Tem, várias. Olha, o Dr. Newton é proctologista. A palavra completa qual é, doutor? Coloproctologista. Coloproctologista. Eu tô pedindo socorro porque é um palavrão. É difícil de pronunciar. Abrevia para procto, tá tudo certo. Então tá tudo certo, É. procto. E nós vamos falar então de intestino. Eu vou começar pelo elementar do que a gente tem ouvido muito na boca das pessoas. Aquele exame que é um pouquinho chato. Colonoscopia. Para que ela serve? Tá. A colonoscopia é um exame feito para investigar as doenças do intestino grosso, principalmente reto, cólon, o ânus e o finalzinho do intestino fino, o hilo terminal. É um exame feito sob sedação, o paciente não sente dor, não há trauma de dor, essas coisas. E a fama de ser um exame complicado é por causa do preparo, porque todo mundo tem o intestino com fezes. E se você colocar esse aparelho lá para olhar, não vai enxergar nada, tem que fazer uma limpeza. A limpeza é demandada por uma diarreia importante gerada por laxativos. Entendeu? Nossa, eu Então, aqui sei. Era até minha próxima pergunta. É. Por tão temido exame, o que o paciente precisa saber antes de fazer a
Colonoscopia. Colonoscopia. Edu, ele vai cagar a noite inteira. Uma noitinha de rei, noite de rei, que nem os pacientes falam. Que é isso, hein? É bem Mas potente. parece que deu uma melhorada no preparo, né? Os medicamentos melhoraram. Mas você tem vários tipos de preparos de intestino Fala pra para eles, serem pra feitos. gente, É, então. assim. Então, o que é o problema do preparo? Todo mundo já teve dor de barriga. Sim. Comeu uma feijoada, passou mal, uma intoxicação, alguma coisa assim. Esse preparo, ele se baseia em laxantes, principalmente osmóticos, que vão gerar uma diarreia bem volumosa. E, às vezes, pelo volume do laxante que é ingerido, dá náusea também. Eles têm um paladar meio doce, isso incomoda. Eu mesmo tenho bastante... O manitol, esse é o mais famoso, é o mais temido aí. Surgiram alguns outros, surgiu o PEG, o polietileno glicol. Tá usando PEG pra Usa também. Depende da equipe. O Tá, que não acontece? sabia disso. Você tem vários produtos. Então, você tem o manitol. Ele é muito volume de manitol diluído em água ou Eu acho suco. que eu tomei esse aí quando eu Esse precisei é, o fazer. limãozinho. É, Vários limões ali, Isso. porque ele é muito doce. Então, você tem que quebrar. Uma coisa que o pessoal usava era Sprite, por exemplo. Aí, até que um paciente virou para mim e falou assim, nunca mais vejo Sprite na minha vida. Porque eu não vou... Tanto Sprite que eu Tanto Sprite, porque ele pegou E repulsa. doce ainda, É né? doce. Então, assim, tem o PEG, que é o polietileno glicol, você tem o picosulfato, né, que é o picoprep. O pessoal tem usado muito picoprep. Isso, Ele dá esse menos não. diarreia, ele dá menos Menos náusea, cólica. menos cólica. Cólica depende, né? É outro detalhe. Mas, assim, o que eu costumo falar? Às vezes o paciente chega e fala, eu quero fazer a colonoscopia, mas não quero tomar o manitol. Tá, aí eu falo, olha, quem vai te passar o preparo é a equipe, porque fica até antiético eu atravessar essa linha profissional. Dependendo de onde faz, Exato. é o que o protocolo, né? Então, assim, o que eles costumam fazer? De início, um laxativo comum, um Dulcolax, eu vou falar nomes comerciais, não tem problema, não tenho Sim. vínculo nenhum com as empresas, mas você tem um laxativo ali, um Dulcolax, um Mectol, de 1, 2, 3 vezes, depois você toma o manitol ou o picoprep, geralmente são esses. Qual que é a diferença que eu falo? O manitol vem um balde de manitol para você tomar. E você tem que tomar num espaço curto de tempo, porque ele vai fazer um tsunami no teu intestino, vai limpar. O picoprep, ele já é um copo duplo de produto para você tomar, mas tem o irmãozinho do lado que é o balde de água, para você tomar para fazer o efeito do tsunami para limpar. Então você não escapa de muito volume de produto. Só que um é manitol, tem doce e o outro é água. Eu já tive pacientes que falam assim, eu não gosto de tomar água. Se ele não gosta de tomar água, não adianta dar o picoprep para ele. Muitas vezes o que acontece? O médico que está atendendo e solicitando o exame para o paciente naquele momento, ele não será o que ele vai fazer o exame. É outra equipe, principalmente aqui em Rio Preto, a gente tem grandes centros muito bons de colonoscopia, endoscopia, então a gente acaba, às vezes, retraindo. Ou eu até tenho na clínica um colega que faz, mas ele tem o preparo que ele prefere. Tá. Né? Então, e a pessoa também tem um detalhe, você pega uma pessoa de 50 anos e uma de 80, o preparo é o mesmo para os dois. O negócio aí é ruim e tem que fazer. Ele não é E só uma ruim, noite também, né, doutor? não, Você fica sentado ali depende. quase a noite inteira, você nem levanta direito. É um Depende. incômodo grande. Você vai ter uma bem dor de barriga. É. E você tem que evitar o vômito. Se você começar a vomitar, às vezes você não consegue terminar o preparo. Chega com o colo sujo, aí o pessoal não tem, às vezes, a percepção que está sujo, ou está sujo mais alto, né? Sujo é ter fezes, tá, pessoal? Aí, a hora que ele faz a sedação, passa o aparelho, encontra muitas fezes. Aí não Tem que como voltar. perder. Ou ele tem que voltar, ou você faz um exame com uma acurácia muito ruim. E aí acaba tendo Que não é ideal. Né? você vai ter Pode que colocar. encurtar uma repetição, por exemplo. Então, aí que está o detalhe. Mas a ideia é você conversar com o profissional que solicitou o exame, às vezes ele te passar essas informações e muitas vezes as equipes já têm um protocolo mais ou menos feito. Então, muitos usam só picoprep, outros manitol com picoprep, e aí Na vai... farmácia, geralmente, eles levam um papel. Tá tudo É, detalhado. tá tudo ali, passo, a quantidade, né? isso, Passo a passo, manipulado. horário.
vem tudo escrito, a dieta que precisa usar. Só que pessoas são diferentes. A gente parte do princípio que o próximo paciente será diferente. O intestino dele funciona diferente, ele tem uma aceitação diferente do preparo, ele passa pior com o preparo. Hoje mesmo eu escutei de 2 pacientes que adoraram o manitol. Por Olha. incrível que pareça, ninguém... O gosto. O gosto. Ele falou, Aham. adorei o Não negócio. se incomodou com Não. aquele... Nossa, Colocou é muito limãozinho, enjoativo. Limãozinho e passou. Então, suco. Aham. Então, Não é, foi difícil, não foi um né? trauma, não foi nada. Mas tem pessoas que, é assim... A conversa sobre o exame é muito ruim, né? Uhum, O pessoal é fala, incômodo. não, você vai quase morrer de ir no banheiro. Todo mundo já teve dor de barriga, gente, para. Aham, Não, e é uma aham. noite, É. uma noite passa tão rápido. Sim, e fazer bem feito. Mas a lógica é, então, que a pessoa tenha... provoque-se uma dor de barriga intensa, de modo que Pra esvazie limpar. todo o intestino. Chega uma hora que você faz água, Água. sai tão Água. limpinho, Sim, você fala, sim, sim. tô pronta. É. Não é mais ou menos isso? Enquanto tá saindo... Se Não tiver tá no resto ideal. fecal, não tá Não tá no limpo ideal. ainda, não tem. Porque você não vai conseguir ver e suja o aparelho, você não consegue aspirar aquele material fecal, vai perder. impede, né? Você Ou vai seja, passar vai ter outro que... problema. O exame vai ter que ser refeito. Exato. Né? Então, Ô, melhor doutor, fazer... esse exame, a partir de quando... Assim, qual que é o tempo que a pessoa A tem idade. que... A idade, por aí. Assim, Tá. Tipo assim, começou com 60 anos. E é depois a periodicidade? Ano a ano? Como é que funciona? assim, praticamente estão sugerindo a partir de 50 anos Fazer o primeiro. o primeiro, e já tem serviços indicando, e é o que vai ser, eu acho que feito como um guia de orientação a partir dos 45. Eu mesmo já tenho usado essa faixa etária para ser mais precoce na detecção das doenças. A partir dos 45 anos a 50. Isso é para a população normal. Se você fizer e tiver alguma alteração, ela precisa ser avaliada por um profissional e programar a repetição ou não desse exame. Então, são muitas variáveis que você tem a partir desse momento. Um exame limpo. Um paciente que veio com 45, 47 anos, ele falou, olha, eu vi o podcast e eu vim E eu aqui quero para fazer fazer o isso. exame. Criei coragem, vou tomar o manitol. Tá legal, Aham. parabéns. Eu sempre acho que é uma... Parabéns. Parabéns, né? Aí o que acontece? Ele chega e não tem nada no intestino dele. Ele não tem um pólipo, ele não tem nenhuma lesão que possa crescer com o passar dos anos ou ele retirou, não retirou, não tem nada. Aí você pergunta, uma questão que é muito importante, teu histórico familiar. Você tem Tem algum? uma pergunta. Tem uma. Você fuma? Você bebe? Você é sedentário? Você usa muita carne vermelha? Você usa muito embutidos? Depende de tudo, né? É Depende. muito fator. Então você tem que... aí eu brinco que é o ajuste fino do tratamento. Se você consegue padronizar para a população em geral, mas você tem que ter o ajuste fino Para cada para situação. cada paciente. Para cada paciente. Senão você vai acabar deixando de lado algum detalhe importante. Então, sentar, olhar no paciente, perguntar. E muitas vezes tem paciente que é muito angustiado, muito ansioso por um familiar. Às vezes fala, mas eu preciso fazer logo. Olha, tecnicamente, você poderia dar um intervalo maior. Mas já que você fica angustiado, Faz. Vamos faz. fazer. Desencargo aí depois vocês. de um período que ele faz alguns exames e o exame está normal, você fala, olha aqui, tá vendo? A gente pode dar uma largadinha, porque não tem risco. Todo exame tem exame, né? risco, você tem um desgaste do preparo, você pode ter algum complicador, né? Eu ia perguntar sobre isso mesmo, quando você estava falando. Por que você acha que tem tanto tabu, doutor, com esse exame? Eu acho que o preparo. A primeira coisa que eu percebo assim, o pessoal fala, você não vai pedir colono, né? Porque tem aquele preparo. Aham. E tem uma dificuldade em geral, assim, com relação a conversar sobre fezes, intestino, as pessoas ficam constrangidas, ou acho que isso eu nem acho tanto? que na minha sala ele não tem escapatória, né? Aham, Tem que falar. Ele chegou até ali, né? Ele chegou até ali, ele já sabe, né, Aham. que vai ter essa conversa e às vezes o que eu falo, às vezes eu pergunto, se você olha
porque o xixi a gente olha, né? A Por que não saúde pras do cocô. fezes? né? Você tem que observar. Então, da faixa etária, né? Às vezes você tem uma pessoa de 40 anos, mas ele percebe que ele está tendo sangramento nas fezes. Sim. Aí ele Não é percebe normal, que tem um né? catarro, que parece, assim, às Uma vezes a pessoa fala, gosminha? tipo uma clara de ovo, uma Uhum. caquinha de nariz quando a gente tá querendo ficar gripado. É bem isso. Você olha e fala, o que é isso aqui? Né? Sim. Ficar Então, atento também. Você tem que olhar né? calibre das Sim. fezes para você ver se ela começa a Uma afinar. vez eu escutei, doutor. Cabritinho direto também não é bom, né, doutor? Não, mas aí põe uma fibra ali. Põe um PEG, né? alguma coisa, um Resolve. Uma PEG. vez eu escutei que cocô, pra você ver sua saúde, que o cocô tinha que boiar. Não, mas se ele afundar também não é um Tá grande tudo bem. problema, tá? Então Você tá. precisa ver mais ou menos o jeito que ele está, né? Então, assim, além do critério de faixa etária, né, a gente usa todo o histórico pessoal e familiar do paciente. Pra E ver a hábitos. periodicidade. É. né? Isso não é padrão, né, doutor? Não, a idade só não é. Porque a gente, tudo bem, eu brinco que é meio para-raio, né? Vão muitos pacientes, mas tem um caso assim, bem gritante, uma paciente de 20 anos, ela tinha sobrepeso, ela não fuma, não bebe, e ela foi, pelo sobrepeso, foi no cardiologista, ficando fadiga, queria começar a fazer exercício. Ela tinha uma anemia. Não descobri. Aí ele achou anemia nela, vamos pedir um sangue oculto fecal específico para sangue humano, né? Aí ele fez, deu positivo, ele já pediu a coluna e encaminhou. Ela estava com câncer de cólon direito, 20 Olha. anos de idade. Nossa. Então, assim, a faixa etária, ela é um balizador, ela é um orientador, mas não é a única. Você tem que somar tudo, é aquele negócio. Sente frente a um profissional que te dê atenção, preste atenção no que você está falando e traga informação também, né? Sim. Porque Traga, adianta não nada, adianta né? nada você... Eu Tem. fiz, acho que eu tava com 38, 39, porque a minha avó teve câncer de intestino. E era muito difícil, assim, sempre tive questões intestinais, muito intestino preso, coisa que mudou depois de praticar atividade física, olha só, né? Mas, de fato, eu não tinha recomendação pela idade, mas a condição ali histórico, familiar, né? e eu já tinha feito outros exames e para tentar mesmo sanar qualquer dúvida. Hoje a gente tem vários pontos, né, sinais de alerta que a gente fala, que te levam a falar, esse paciente aqui, em 5 minutos você descobre que ele vai ter que fazer uma coluna. Eu acho que às vezes o que mais angustia é você ter aquele que não tem nenhum critério para fazer coluna e você fala assim, será que ele não tem uma doencinha escondida lá? Né? Porque a alimentação hoje é muito industrializada. Vê o resto alimentar que você tem, é um potinho pequenininho, do tamanho de uma lata de leitinho, e de embalagem você tem um balde de 60 litros. Aí você passa e come um lanche, você usa um embutido, toma uma coca. Ou um guaraná que seja. Não é só isso. Eu tenho um paciente que é vegano que teve câncer de intestino com 36. Agrotóxico, transgênico, qual que é a carga quanto que você comeu, dá para saber. Então, acho que assim, faixa etária, alterações, sinais de alerta, né, que levariam o paciente a procurar sangue nas fezes, visível, sangue oculto nas fezes, positivo. Aí seria o exame, né? Aí é um examezinho de fezes que é bom para rastreamento populacional. Tá. Você ter muco fecal, você ter um emagrecimento de causa indeterminada, uma anemia ferropriva que você não acha uma causa, investiga, eu menstruo muito, trata isso aí, vê, será que não vale a pena dar uma olhada, né? Hoje a gente tem desencargo. Hoje os ginecologistas estão ajudando muito a gente na coloprocta, eles têm solicitado, eles têm aquela intimidade com a paciente, aquele grau de confiança, eles conseguem propor a coluna com um alto índice de aceitação. Tá maravilhoso isso. Olha que bom. É bem legal. Os oncologistas, eles colocam nos protocolos, né? Quem teve um tipo de câncer tem que fazer anual. Mama, útero e ovário, né? Se você teve um câncer prostático que fez radioterapia, vai pegar nas estruturas, bexiga, reto, né? Você tem que dar uma olhada. Tá. Né? Então, Ô, doutor, você citou pólipo. O que é o pólipo? E quando a gente acha na colono, como que é
que eles fazem com ele? Qual que é o decorrer da história aí? Tá. Pólipos é o nome dado a lesões que vão crescendo ali Tá. no intestino, né? São verruguinhas. Então, eu falo para os pacientes, como é que você vê uma pinta no teu braço? Aí você vê que ela começa a crescer, ela sangra, se bate a mão no banho, ela começa a ter duas cores, alguma coisa que você fala, ó, preciso tirar isso aqui porque é câncer. Só que no intestino você não enxerga. Sim. Aí por isso que você precisa da colono, correto? E o pólipo é um crescimento celular alterado. Eu costumo falar para os pacientes, você tem 3 visuais de pólipo, 3 configurações dele. Um que parece uma bolinha de sorvete que caiu no chão, aquele morrinho, que é o céssio. Tem uns que parecem um cogumelo, que é o pedunculado, ele tem uma haste assim, Uma base, uma cabeça. Uma cabecinha ali. E você tem as lesões planas, que eu acho que parece uma toalha molhada jogada no chão. Nossa, bem diferente. É um bem do outro, hein? específico. Você tem isso, 3 tipos, não é? Mas a hora que você fala isso, ele sabe o que eu estou falando, Tá. né? E qual que é o problema, assim? Lesões muito pequenas, né? Que você não vai enxergar, cólon sujo, né? Por isso que o preparo tem que ser limpinho. E na colonoscopia, eles visualizando essas lesões, dependendo do tamanho, eles conseguem tirar de imediato. Na hora Tá. do O exame. Na hora do paciente exame. já sedado. Sedado. A colonoscopia é sempre sedada. Você não tem nem que autorizar, eles já tiram por conta, Tiram né? por conta. O que às vezes acontece, se o pólipo for muito grande, ou se ele tiver numa área de dificuldade técnica, ou precisa de algum material, que às vezes há dificuldades da operadora de saúde liberar, tem vários detalhes aí. Mas normalmente, quando é uma lesão muito grande, eles deixam para um segundo exame para fazer. Você tem que voltar, tem que fazer outro preparo? Tem que fazer outro preparo. Essa semana mesmo temos 2 casos, 2 lesões grandes, com mais de 2, 3 centímetros, no seco, que é o comecinho do intestino grosso, onde tem um apêndice ali do lado direito na nossa barriga. Elas são lesões grandes, provavelmente passíveis de ressecção por colonoscopia, só que você tem que pegar e orientar o paciente que ele pode ter o quê? As complicações. Sangramento, perfuração durante a retirada, chegar lá na hora e não conseguir retirar. Tá. E às vezes a perfuração um pouco tardia também. E isso tudo vai levar a uma invasão cirúrgica do processo, né? E Ou às vezes operar é direto. necessário, né? E às vezes é necessário. Porque depende, tem áreas que são muito difíceis. Eu falo que a pessoa não tem ideia como é esse exame, né? O intestino grosso, ele vem e faz várias curvas, né? Sim. Você já puxou mangueira de jardim? Sim. E às vezes ela não faz assim e bate na tua cara ou joga água na gente? chicoteia. Isso. O É a aparelho é a mesma mesma coisa. Ah, é? Ele É faz uma esse... mangueirinha que É. você... E você vai insuflando. Ô, Você vai doutor, olhando. e esses pólipos podem ser benignos, malignos? Sim, você tem várias apresentações celulares dele. Quando eu estava na faculdade, há uns dias atrás, Faz pouquinho Ontem. tempo. pouquinho tempo, Vocês não fazem ideia da idade dele. A gente não vai denunciar, mas olha. A Não gente, parece. falo. é só um parênteses, gente. O assunto é sério, mas mas, eu falo. é eu falo. jovem. 60 aninhos. Olha de isso, idade. 60 anos. Qual que é a dermato da pessoa? Desculpa, doutor. Vamos voltar Fica ao tranquila. assunto. Aí eu acho que a correria não dá tempo para ficar velho. Mas, assim, então você vai ter o pólipo hiperplásico ou juvenil, que são benignos, né? São pólipos, podem ser até grandes. E você tem os adenomatosos. Na minha época de faculdade, que nem eu estava falando, às vezes a gente brincava assim, menos de 1 centímetro é benigno, de 1 a 2 é preocupante, mais que 2 vai ser tumor. E hoje um mês atrás, a gente achou um pólipo numa paciente de 6 milímetros. Não dá para mostrar, né, 6 milímetros com o dedo. E ele tinha um câncer maligno de 3 milímetros dentro dele. Meu Olha, Deus. Deixa eu só entender. Tirou o pólipo, já vai para uma... Pra Sim. biópsia. biópsia. Sempre. Já direto, né? Sim. Todos os pólipos. Todos os pólipos passíveis de ressecção nesse primeiro Tá, momento. isso. Se ele for muito grande, você tem que Volta. orientar o paciente. Apesar dele já estar orientado que vai ter que retirar um pólipo, pode existir sangramento, naquele termo de consentimento que vocês são orientados a ler e assinar, ele já está sabendo daquilo, mas você percebe que você precisa ter a retaguarda do cirurgião, às vezes, porque pode ser que sangre, né? Então você tem todo um aparato nos pólipos maiores, e principalmente nas lesões planas, né? Então aí dos adenomatosos, que são potencialmente cancerígenos, eu falo, primeiro degrau é o adenoma tubular.
é uma escada que vai daqui na Lua. A Lua é o câncer e o primeiro degrau é o adenoma. Aí você tem o tubular, que a célula, ao invés do quadradinho que a gente desenhava no caderno da escola, ela fica um tubo, por isso que é tubular. O viloso, que ele tem uns cabelos de cebolinha assim, né? Fica com vilosidade. O túbulo viloso, e você tem já os com displasia, que é alteração celular mais potencialmente cancerígena, leve, moderada, de alto grau. E aí o câncer, isso aí já está bem documentado. Então, se você vai pegar esse pólipo, você vai olhar. Tem um pólipo de 1 centímetro, ele veio um adenoma tubular. A pessoa é jovem, tem hábitos saudáveis, ele não tem histórico conhecido de câncer na família. Você fala, vamos dar um prazo aí de 1 a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí você pega um tabagista, Depende um parente, tudo, né? tudo. Então, você É o tem histórico. que... Você Ali. não pode... Você padroniza Pode em termos de generalizar. aprendizado, em termos de aula, né? Mas você tem que ter aquela informação. Então, normalmente uma colonoscopia... Não adianta você ficar fazendo todo ano, de repente, porque você vai pegar pólipo de 2 milímetros, que provavelmente, se forem potencialmente cancerígenos, levariam 10 a 20 anos para malignizar. Nossa, tudo isso. Tudo isso. Depende dos fatores, É. né? Nem todo Nem- pólipo pólipo. vai se tornar um câncer. Nem todo. Mas ele, em geral, tem potencial Tem e potencial. precisa ser observado. São os adenomas, né? Entendi. São os É adenomatosos. aquele machucado que está ali avisando que precisa ser observado. aquela verruguinha. A verruguinha. Melhor. E o problema é assim, aquelas lesões que eu falei, lesões planas, que parecem a toalha molhada jogada no chão, elas só são visíveis quando elas estão um pouco maiores. Porque normalmente você está olhando o exame e as veinhas vão se entrelaçando entre uma com a outra ali. Parece uma raiz de planta. De repente ela dá uma espraiada para o lado. Você fala que pode ter alguma coisa, você cora. Ai, E aí dá pra você, ver. aí você ver. retira. Ô, Geralmente doutor, elas e têm- geralmente esses dos 3 tipos de pólipo que você falou, qual que é o maior potencial de câncer? Ou não tem uma regra? Não tem uma regra. Eu acho que a questão é o tipo celular dele. Tá. Aí você vai ter naquela classificação adenoma com displasia. Não o tipo do pólipo. O tamanho dele. O problema da lesão plana é que você enxerga ela já maior. Com mais dificuldade, É. né? Então, observar Exato. é mais difícil, É. mas não que ela seja necessariamente mais perigosa, mas tem Mas um potencial de acelerar risco. mais, né? Ela é mais perigosa, me corrija se eu estiver errado, porque você vai descobrir mais tarde. É um pouco maior. Porque é silencioso, né? Sim, entendi. A gente está falando muito sobre câncer. E aí, o senhor citou alguns casos aqui, até de pacientes muito jovens, abaixo dos 50 anos. Isso é, de fato, assim, é mais do que uma impressão nossa, leiga. De fato, a gente tem tido mais incidência em pacientes jovens. E se sim, por quê? Tá ficando mais jovem a população com câncer, né? E a incidência está aumentando também pelo envelhecimento da população. Sim. Né? Hoje você tem mais exames disponíveis em algumas regiões do país. Não dá para comparar interior de São Paulo com o interior da Amazônia. É totalmente Verdade. diferente. Até por dieta e hábitos Claro. também. Mas você tá tendo mais incidência, sim. Então, o que você tem que rastrear? O histórico familiar e ver os hábitos das pessoas. Hoje o que tem? Comida processada. Corantes sintéticos na alimentação. Artificiais. Muito aditivo, né? Muito. Embutidos, né? Nossa, enlatado. Enlatado. Né? Outro dia eu descobri uma coisa maravilhosa no sabor, mas péssima, né? Salsicha defumada. Salsicha já é um problema, né? Defumada é Salsicha pior. Então, defumada é um problema, conseguiram salsicha é um aumentar o problema. risco. Juntou os dois. Não é só dois, Não, no Mas, final. o doutor, olha, todos os profissionais que passaram aqui, sem exceção, todos falaram para abrir menos. E descascar mais. Né? A gente vê que a alimentação tem um Sim. peso muito grande em todas as doenças, Você né? vê hoje que tem uma epidemia de obesidade. Sim. Né? Então, o jovem, ele tem um risco maior. A obesidade é um fator predisponente a câncer precoce. A pessoa... O tabagismo caiu muito a incidência, né? Mas ainda tem gente que fuma, né? Mas esse cigarro eletrônico Também tem risco. Eles falam que tem risco, sim. Não é isento. Tem toxinas ali, né? Sim. Mas eu fiquei curiosa, você também mencionou várias vezes nas outras respostas sobre o tabagismo.
é porque ele é... O cigarro, aqueles agentes fazem mal em geral ou tem geral. uma relação direta com a questão do intestino? Não, eles fazem mal em geral também. Uhum. Né? É porque você mencionou Tabaco. várias vezes, a pessoa fuma, não fuma. Então, para câncer de intestino, que às vezes a gente pensa que é pulmão, né? Só... Não, álcool também é Ah. ruim, o tabaco é ruim globalmente, né? É tudo que a gente Acho já que todos os sabe. hábitos Já sabe. ruins, É. de uma forma Sedentarismo, vai vir, né? Sedentarismo, atividade física, ela cria o hábito intestinal. Você mesma citou. Eu comecei a É fazer verdade. atividade física, eu comecei a melhorar meu intestino. Muito. Água. Água, ingesta de água. Às vezes a pessoa só bebe. Tem gente que bebe refrigerante todo dia. Não é o ideal, né? E se você pensar, um potencial produto estimulador de célula pré-cancerígena, Açúcar. né? Aí qualquer um deles, né? Você tem um intestino que funciona mal, o que acontece? Ele fica mais tempo lá em contato com a mucosa. Excelente Mas como que consideração. você sabe que grau que ele vai piorar? Não dá para saber, né, pessoal? Não dá, mas se você eliminar as excretas adequadamente, com uma certa facilidade, você vai ter menos contato com esse produto. Ô, doutor, a gente já até falou dos sinais quando tem a possibilidade de um câncer, mas repete pra gente. Sangue nas fezes. Os sinais de alerta, né? É sangue nas fezes, Tá. muco, alteração do hábito intestinal. Eu ia todo dia no banheiro, comecei a demorar 2, 3 dias para ir. Ou tô com 4 idas ao banheiro de fezes amolecidas, Tá. né? O emagrecimento, a anemia, dor abdominal de uma causa indeterminada. Às vezes a pessoa chega, tô com uma dor na barriga, eu não sei o que eu tenho. Você vai levantar a blusa, você vê uma hérnia. Você fala, olha, pode ser daqui. Aí você filtra as outras informações, vê quais exames você vai precisar, né? Então, eu acho que mais ou menos os sinais são... Quem fica aí 5 dias Histórico sem... familiar de câncer, né? Histórico familiar. Isso tem um peso grande. Quem fica 5 dias sem ir no banheiro, 6 que seja, a gente ouve muito. Nossa, Essa questão eu da 15 regularidade. dias. eu viajo... 15 dias? 20 dias. Mas isso daí você fica com algo podre ali dentro, né? E aí? Eu sempre brinco, Como né? é que você vê isso? Eu fico com dó, né? Meus pêsames. Mas para a saúde, o que Até porque pode a palavra acarretar? enfesado, Né? ela existe por um Não, motivo. assim, Literal, né? É que às vezes a pessoa... Tem muitas pessoas, por exemplo, imagina um adolescente, um adulto jovem aí. Ele tá trabalhando, ele entra 8, 7, 9, fica o dia todo no trabalho, come no trabalho. Ele tem um banheiro para usar numa turma de X pessoas, né? Desconfortável, às vezes não tem, não tem tempo, ou ele come, ele vai no banheiro. Aí ele sai de lá correndo, voando, pega uma coxinha e entra na aula da faculdade. Chega às 11 horas da noite... Não vai. E vai comer alguma coisa ou desmaiar de sono, ou estudar. Então, às vezes, algumas pessoas, eles falam, olha, de sábado eu tomo um laxante e evacuo a semana inteira. Meu Deus. Mas quase como uma rotina, assim mesmo? Eles fazem de rotina isso aí. Que ele precisa. Tem gente Ele que já só esvazia vai no tudo. banheiro com Só que laxante. Qual o risco de ter esse tipo de prática? Primeiro eu acho que vai criar um trauma anorretal, né? Porque você vai ter fezes... às vezes eu falo... às vezes o problema não é o ânus do paciente, sim o que está passando ali, né? Cocô muito duro, grande, machucando. Por que a ponta das fezes fica um pouquinho mais dura do que o finalzinho? Porque ela ficou mais tempo ali e chupou mais água. E aí ela resseca. Tá. Né? Então ele vai traumatizar o ânus, ele vai criar um esforço evacuatório, facilitando doença hemorroidária, que é uma doença benigna, mas bem chata. Todo mundo já ouviu falar de hemorroida. Hemorroida a gente não tem a doença hemorroidária. A veia do ânus chama hemorroida, né? Plexo hemorroidário. Mas aí você fica forçando, senta ali e fica... Fez o seu cocôzinho, aí você pega o celular e fica meia hora vendo... N coisas. O podcast pode ver, né? Claro, Tô brincando. claro. Reserva um tempo pra ver. Mas não no vaso, porque você força, né? Sim. Então, e você vai ter mais tempo da toxina ali em contato. Tá, então pera. Não Vamos é lá. pra fazer cocô Com mexendo o no celular. celular. Escutou, Não, você João? pode. Não, Você vamos pensar por pode. uma questão de Tá falando pro higiene. João. Por uma questão de higiene. Você pode, você vai.
Aham. Não somos Doutor, nós. se eu te falar que me irrita de um tanto. Porque uma pessoa demora 2 minutos pra fazer cocô. Com o celular demora 30. Porque que tira fica ali, atenção, né? tem todo esse detalhe. Às vezes, o que a gente vê, o pessoal falar assim, alguma criança, ele não consegue fazer cocô. Aí você pega, primeira pergunta, você tem adaptador de tampa de vaso? Porque o bumbumzinho é encaixar. pequenininho, não é de adulto, você tem que encaixar. Uhum. Segunda coisa, coloca um anteparo na perna, porque Um banquinho. né? tenta tirar a tampa, afundar o quadril no vaso e levanta as pernas. Vê se você não consegue, porque você fica todo torto. Tem gente É o Você oposto do condicionar, movimento né? que você precisa fazer. para você facilitar. conseguir expulsar. Aham. Agora, o celular, isso não adianta. A pessoa anda falando no celular, cai no bueiro, não né? tem Então, jeito. imagina num ambiente fechado onde ele pode ficar lá. E é atrativo, né? Uhum. Ele vai, é o Estadão de domingo, né? Lembra? Que era a Veja que chegava, que a gente Que assistia. ficava... O pessoal mais jovem lá não conhece Na minha muito, casa era né? gibi gibi. da As turma da informações Mônica. era ali que É. a gente recebia, É. A né? gente recebia lá, então o pessoal É. ficava. Trocou só O meio, né? Dispositivo. o meio. Aham. Porque... Agora, tenta evitar, né? Sim. E É fato que distrai o nosso cérebro e dificulta um pouco mais. Ou é só impressão minha? Eu acho que você tem que criar hábito de evacuação confortável, né? Uhum. Então, quase sempre você, após uma refeição maior, você tem algum reflexo para evacuar, reflexo gastrocólico. Não segurar. Não segurar. né? É que às vezes, é que nem eu estava falando do adolescente, ou serve para adultos também, né? Você não tem um ambiente para evacuar. Uhum. Às vezes o banheiro não está adequado higienicamente, bem higienizado, você Uhum. não tem uma ducha para higienizar, tem que usar papel. Papel é ruim, né? Para higiene anal. Então você inibe. Uhum. Todo mundo, às vezes você está num ambiente ali de trabalho, você vai no banheiro, a porta é ao lado. É Cocôcheira, constrangedor. gente, não tem Aham. jeito. Ô, doutor, mas deixa eu trocar uma experiência. Lá vai. Ó, chegou uma época, eu faço cocô todos os dias cedo. Ó, eu acordo, faço cocô. Aí eu tomo cappuccino, faço cocô de novo. 2 vezes eu vou de manhã. O leite deve ser. Estimula um pouquinho. Não, teve uma época que eu fazia cocô de madrugada. Acordava para fazer cocô, eu queria morrer. Mas aí eu me condicionei, Aí eu que tá, segurei uma época, aí nunca mais eu fiz. Aham. Eu ficava com raiva de mim mesma. Eu falei, não acredito aquele sono tão gostoso, mas eu me condicionei. Aham. Então eu acredito que você tem Tem esse poder. Você tem esse que se organizar. poder para você, E né? fazendo essa gestão ali. Não, você por exemplo, vai de manhã, você orientando. tá sem vontade, mas senta ali um pouco, se Ah. concentra, fica confortável, faz uma pressãozinha, que a coisa vai. E você vai criando um hábito, né? Uhum, Às vezes uhum. é que a pessoa, ela fala assim, não quero perder tempo. Como não perder tempo? Isso é ganhar, né? Isso é ganhar, você vai ganhar qualidade de vida, né? Uhum. Porque todo mundo já assim, sentiu, às vezes, fezes muito duras, É horrível. passando, não, rasga o ânus, é ruim. Doutor, né? agora que tem umas fedidinhas, tem também, hein? Pela Depende madrugada. muito Depende da do que nossa come. alimentação, Da né? Exato. É. Os fermentadores, aí se você tem que ver, tomar um remedinho de verme de vez em quando. Eu como... Ai, vamos falar disso? Uma vez Aproveitar. por ano, Não- pelo nem menos, tava né? Ah, sim. aqui. Eu acho que depois que a gente adultece, a gente acaba esquecendo desses exames. Parece que nunca mais a gente precisa fazer exame de urina, de fezes e tomar fazer. vermífugo. Qual que é a orientação para a saúde intestinal aí de fazer essa profilaxia? Não sei se é a palavra fazer um correta. tratamento assim periódico, depende. Se você come em casa, você que higieniza o alimento ali, as verduras, você tem uma segurança alimentar boa, você pode até fazer uma vez por ano. O pessoal brinca, né? Depois da praia de janeiro, né? Que eu vou tomar um remédio de verme. A gente faz Ah. isso, né? Hoje, muita gente não come mais em casa, Sim. né? Em cidades. Uhum. Eu sou da época que eu ia para casa para almoçar com meu pai, com minha mãe lá, jantava em casa, minha mãe tinha funcionária e tal. Mas hoje Era outro. A outro gente come na mundo, rua né? e não Come na sabe, rua. O tempo não, Não, deixa. Marcelo, tem regra. Todo final de ano toma, ou todo julho, cada um coloca a sua você regra. percebeu que o teu intestino deu uma alterada, começou a ter Uhum. crise diarreica, um pouco de cólica, uma fermentação maior, toma.
não vai te fazer mal, Uhum. né? A não ser que você tenha alergia ou algum problema com o remédio, mas o tratamento de verme, ele é bem tranquilo. Uhum. É, Não Anitta, tem né, muito- doutor? Anitta, Parazim. Ô, doutor, Você tá perdida. Nós saímos um pouco, né? Não, É no vamos- nove. Deixa eu te É falar. a 9. Ah, é a 9? É. Já falamos tudo? Nossa. Os O papo sintomas podem ser confundidos com problemas simples. Né? O tipo câncer. Eu acho que você tem um problema e tem que investigar o que é o problema. É. Você tem um Quando que é esse sinalizador, momento? né? É. Eu acho assim, eu estou evacuando todo dia normal, e aí comecei a ter mais gases, uma dor localizada ou difusa na barriga. Eu vejo que minhas fezes alteram a consistência, o Aqueles calibre. sinais. Aí normalmente o que eu escuto, eu passei no meu clínico, passei no meu cardio, a mulher no ginecologista também, eu sou o final da fila, né? É Não é verdade. só porque eu sou o vizinho dos fundos, né? Mas a gente fica por último, porque eles chegam e falam assim, e você vai me pedir o exame do intestino, né? Eu acho que você tem que ir observando. Você pode ter sangramento nas fezes decorrente de uma hemorroida, Uhum. né? Você pode ter de uma fissura. Hemorroida é uma veia do ânus dilatada, igual varizes na perna. Fissura é um rasgadinho na borda do ânus, igual aquele trincadinho que a gente tem na boca no inverno. Uhum. Então, são situações diferentes. Você pode ter muco por uma constipação crônica, por uma inflamação ali de canal de reto. Você pode começar a ter diarreia com sangue e catarro. Fala, nossa, eu vou morrer de câncer. Não, ele tem uma doença inflamatória intestinal. Que não significa um que câncer. não vai. né? Ela aumenta o risco a médio e longo prazo para degeneração celular pré-cancerígena, mas ela não é câncer de início. Uhum. Mas o que esclarece? A famigerada colonoscopia. Então, detectou alguma alteração, aqueles sinais de alerta. Sangue ou catarro nas fezes, dor abdominal, emagrecimento, anemia, histórico familiar de câncer, vai bater um papo com o teu médico de confiança, não precisa ser, às vezes, o proctologista, não quero ir lá, eu confio no meu médico, bate um papo, o profissional vai saber. Eu acho que medicina, ela depende do que você conhece. Que o corpo fala, né? Você vai levar a informação para o profissional. Mas ele nem prestou atenção no que eu falo. Troca de médico, caramba. Vai para outro. Né? Qual que é o problema? E o doutor e o proctologista geralmente sempre é uma indicação, né? Não. Ou não? Hoje eu já tá procurei bem. no guia, porque... Não indicação. Falei. Assim, Não, o médico o médico generalista. passa pelo proctologista. Hoje, assim, a medicina, por exemplo, em cidades Encaminhamento, maiores, falei errado. clínico geral, não tem muito. Uhum. Quase nada, né? Não Né? tem Você quase. tem especialidades, você tem o teu cardio, você tem o teu endócrino, você tem o teu ginecologista, você tem o teu obstetra, você tem o teu cirurgião, às vezes. Só que cirurgião geral, coloprocta, anda meio junto ali, caminham juntos, né? Uhum. Assim, às vezes as pessoas vão no coloprocto mesmo, uma doença, às vezes ele passa num cirurgião geral, Uhum. às vezes ele passa no cardiologista, Uhum. mas a informação está muito fácil hoje, né? Uhum. É bem fácil. Então, e uma coisa que é muito legal, o pessoal da minha faixa etária tem muita resistência a exame médico. Sim. Sim. Muito. Ir ao médico, fazer exame, eles têm muita resistência, A né? cultura da prevenção, né? Só procura quando- Ó, caiu minha perna, acho que eu vou lá no ortopedista, né? Desse jeito. E a meninada hoje tá muito diferente. Uhum. É Todo mundo quer muito fazer legal. né? Eles chegam e falam, olha, eu tava com o meu intestino meio ruim, eu dei uma olhada aqui, pesquisei, aí eu vi que podia ser tal coisa, vim aqui para ver se eu preciso fazer o exame, eu vim fazer o exame. Que legal. muito que legal. muito Tá interessante. muito rápido. Tem né? o lado ruim da informação fácil e tem Sim. o lado Bom. benéfico, Sim. né? No mínimo, Então- a gente está falando mais a oportunidade de falar bem, né? Falar com Sim, esclarecimento, né? e o pessoal mais jovem, assim, você percebe essa preocupação com saúde. Aham. É bem interessante. Que Hoje se ótimo. fala muito em prevenção, né? É. Mas é o melhor remédio, né? Sim. Se você pegar um tumor avançado dos 4 graus no 4º grau, você tem uma sobrevida em 5 anos de 15%. É muito Nossa, baixo. muito Essas são- pouco. E se tiver no 1º grau, você vai ter 90% em 5 anos. Olha isso. É um negócio absurdo. Ou seja, Os vale câncer. a pena
passar pelo desconforto da Sim. colonoscopia. Da consulta inicialmente, né? Porque Sim. muitas vezes o paciente chega e fala, eu tô com um sangramento. Consulta proctológica, ela vai da história clínica e do exame físico e o exame proctológico, que muitas vezes a pessoa fica constrangida em fazer. Ele fala, não, mas eu não vou fazer a colono. A colono, ela é um exame, a hora que você introduz, muitas vezes o médico que vai fazer o exame não é proctologista, então, e o paciente está sedado, então você não tem o mesmo padrão de toque retal, às vezes, que o proctologista tem, ou ele não sabe a história toda do paciente. E o colonoscópio, ele já entra alguns centímetros aqui para cima. Às vezes eles fazem assim, ele entra e faz um cabo de guarda-chuva para olhar para o pé, para ver a borda interna do ânus. Mas é interessante você fazer uma inspeção externa do ânus, fazer um toque retal e passar o anoscópio, que é um aparelhinho de 5 centímetros descartável, que você vê o canal anal. E você conversou Isso com o pode paciente. fazer isso no consultório. Faz um consultório, não precisa de anestesia, nada. Eu já tive a experiência. É, A gente sobrevive. sim, né? Sobrevive, Tudo bem. eu também já passei por tudo isso, bem. fica Tá tranquila. tudo bem. É. E foi muito importante. Quer dizer, então, antes de fazer a colono, você já pode fazer um... Pode fazer uma anoscopia, um exame. Às vezes o paciente chega e fala assim, tô com vergonha. Eu falei, fica tranquilo. É, gente. Faz, hoje- natural. volta depois, É. acostuma comigo, né? Vê a importância do que você precisa fazer. Você não precisa ser ferro e fogo. Sim. Dê a Ô, doutor, liberdade. câncer de intestino, tem tipos diferentes, regiões? Fala pra gente. Né, e outra, pode responder a dela e a minha. Na mama a gente ouve falar, nossa, é aquele câncer agressivo. E no intestino também? Tem vários tipos de... Você tem Um normalmente... tumor mais aqui... São adenocarcinomas, né? E no cólon e reto é o mais comum. Tá. Você pode também ter cânceres de displasia de alto grau, se há epidermoide ali na borda do ânus, você pode ter os neuroendócrinos, mas esses são muito poucos. A maior parte é adenocarcinoma. São raros. Os mais comuns são adenocarcinomas, né? Assim, você vê a agressividade de um tumor diferente para pessoa. Às vezes você tem um câncer pequeno, um pouco mais agressivo, com disseminação linfática, disseminação para outros órgãos. Então, depende um pouquinho. Não tem uma Não. regra, Não. o tipo que... O adenocarcinoma é o mais comum, né? Ele atinge reto, cólon, que a gente... Fala das regiões também. sim. Do lado direito aqui chama seco, onde tem o apêndice, né? Aí você tem o cólon direito ou ascendente, porque o cocô sobe, né? Verticalmente. Aí tem o transverso, porque ele é transversal no abdômen. O descendente aqui do lado esquerdo. O sigmoide é na virilha esquerda, entre a crista da bacia e o púbis. E aí vai para o reto. Então, o cocô sobe, vira e desce. Pensa numa moldura, a gente chama de moldura colônica. Moldura num quadro. Começando do lado direito e Ô, terminando no doutor, reto. e quando saber, quando procurar um gastro ou um colo? Proctologista. Eu acho que você tem que procurar o teu médico de confiança, aquele que você tem liberdade, e ele, vendo o quadro, ele vai diferenciar se dá para tratar ou não, né? Ele direciona. Eu acho que, assim, a divisão o colo prócto, ele cuida muito de intestino grosso, reto e ânus, né? E o gastro, ele cuida de doenças Estômago. gastrointestinais. Para você fazer colo prócto, na minha época, por exemplo, foram 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de colo prócto aqui na FAMERP, né? Entendi. Mas você tem o cirurgião geral operando um tumor de cólon, não há nada de errado tá. disso. Nós mesmos na equipe, a gente opera às vezes tumor gástrico. Eu acho que você tem que fazer que tua expertise e tua capacidade permitem, Permite. né? E o doutor, a região que tá o câncer tem a ver com o grau de severidade, de gravidade ou tamanho. não? Mais é só tamanho, o tamanho. Normalmente, se você acha uma lesão cancerígena, faz o que a gente chama de estadiamento, né? Que serve para todas as áreas do corpo, né? Então, você vai pedir a investigação de imagem local, normalmente com tomografia no abdômen, tomografia de tórax, porque geralmente as metástases, os fragmentos, vão mais para fígado, pulmão, né? E pelve a gente usa muito ressonância também.
Pessoal da- Então, esses exames são auxiliares, Auxiliares, quando você tem a marcador, detecção da detectou doença. o tumor, você vai fazer o estadiamento. E E na a gente precisa preven- do oncologista, tem uma Na Na prevenção. prevenção, tem outro exame, além É. da colo? Tem. A colonoscopia é um exame que você tem tanto a possibilidade diagnóstica quanto terapêutica, né? Você vê uma lesão, você Já retira, Já resolve. acabou, né? Ah, o paciente não quer fazer. Você tem um enema opaco, é um exame antigo. Às vezes o pessoal fala, nunca mais se faz enema opaco. Ainda tem uso, ainda tem indicação. O Não que é... que é? Eu não O enema sei. opaco é raio-x, Ah. igual o raio-x de tórax da barriga, que todo mundo já fez, da mão que quebrou. É um raio-x, só que você toma um pouco de laxante para limpar o intestino. Aí eles colocam o contraste, que geralmente é bário ou iodado, com ar injetado via anal no paciente, desconfortável, dá um pouco de cólica, e ele vai desenhar o intestino. Ah, Você vai bater no raio-x. Então, antigamente, quando Usava tinha isso. pouco exame, né, de imagem apurada, você não tinha tomografia e ressonância aqui em Rio Preto. Quando eu estava na faculdade, a gente não tinha tomografia no hospital. Olha, gente, que não tinha, não interessante. existia ressonância. Hoje Era eu peço, esse exame. o paciente faz à tarde, Aham. né? Era enema opaco. Então, você tem Enema. a lesãozinha ali, tinha a lesão em mordida de maçã. Aham. Já mordida de maçã? Então Sim. você vem o desenho do intestino, Assim, assim, aí de repente sim. tem aquela mordida. Sim. Opa, aqui tem alguma coisa que deve ser um tumor. Ou anel de guardanapo, lembra? Porque tinge, né? Você vai introduz, enchendo e vai fazendo a demarcação. É muito bonitinho. Mas assim. hoje tem desuso, né? Não, Tá, nem tem. não é muito... A gente usa quando o aparelho não passa, quando você quer tentar fazer verificar áreas de estenose, que o aparelho não passou, mas você dispõe, por exemplo, da colonoscopia virtual, que é um exame de imagem que você faz o desenho do intestino. Ele é ruim para ver pólipo pequeno, ele não costuma ser... Ele não vai ser O terapêutico. melhor, então, para prevenção de Colônia. câncer É é, o a colônia. Continua colonoscopia. sendo. É mais completa e eficaz, né? Porque você falou que já faz Sim. a terapêutica. Já resolve. Então, E a colonoscopia virtual, o pessoal chega lá e fala, eu quero fazer uma colonoscopia virtual. Tá, vai ter que fazer o preparo do mesmo jeito, tá bom? O monitor Então não É, compensa. É, não. Qual que é a diferença da virtual? Não tem a É introdução um do... exame de imagem, você não vai ter o aparelho invadindo, não precisa Aham. fazer a sedação, mas você faz o preparo e desenha. Para quem que é legal? Quando o aparelho não passa, de repente, para você desenhar o resto, traçar uma ideia cirúrgica, um plano cirúrgico para você... Porque cirurgia, o ideal é você chegar com tudo mais ou menos Mapeado. o que você Uhum. vai fazer. Antes de iniciar, Antes de né? iniciar a Com cirurgia. certeza, com certeza. Né? Só que nela também, se tem um pólipo, não tira, né? Não. Você tem Na que ir virtual, Você Só tem que ver. fazer... Doutor, o senhor falou do... Você ia falar alguma coisa, Não, Adri? eu ia perguntar, mas pode perguntar primeiro, pode falar. Sobre a questão da alimentação, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a alimentação preventiva. E, no caso, assim, eu fiquei pensando muito em carne vermelha, quando você falou, demora a passar pelo tubo, pelo intestino, você está mais em contato ali com aquele alimento. Então, assim, que tipo de alimento que é O um que faz perigo, mal? o que faz muito mal, e o que a gente deveria prezar para ter essa saúde intestinal? Eu sempre brinco que se você quer passar um remédio que talvez o paciente não tenha aderência, é mudar o hábito ruim dele. É verdade. Esse é o, Óbvio, ninguém quer pior. mudar o que... esse é o pior que tem, é o mais difícil. E às vezes é só isso que vai ajudar a resolver. Uhum. Por exemplo, refluxo, né? Que o pessoal É pulando um alimentação. pouquinho. Comer muito tarde da noite com muito líquido e deitar para dormir. Uhum. Você tem que parar de fazer isso, eu não consigo. Então, você mexer no hábito da pessoa é muito difícil. Sim. Mas às vezes é o melhor detalhe. Às vezes não é o alimento em si o vilão, é a frequência que você faz uso dele e a quantidade que você faz uso de cada vez. Uhum. Dá para comer uma mortadela? Tranquilo. Dá para Todos comer... os dias, né? Exato. Não, dá para comer um bacon?
Pode. Lembra daquela época que quase quebraram as granjas, porque falaram que ovo matava É, todo mundo? nossa, verdade. hein? O grande Né? vilão. É, realmente. E eu assim, amo ovo. É. Eu também Nossa, sou aumenta muito colesterol. ia porque, matar todo mundo. Eu nossa. adoro o ovo também. Como todo né? dia, muito praticamente. Eu também, se deixar eu como todo dia, né? Então, o que é a quantidade, né? A quantidade, a frequência. frequência que você vai comer. Carne vermelha realmente é um problema, você não pode Uhum. usar frequente. Aí, às vezes, aquele que é um T-Rex, né, que eu brinco, só come carne, ele fala assim, mas o peixe tem contaminação. Ô, Não sei o doutor, que, tem outra mercúrio. coisa. qual que é a relação da carne vermelha? Porque realmente, quando você come churrasco, Tanto o odor quanto a dificuldade ao banheiro. nossa, muda. É, porque ela tem digestão mais difícil, tem um pouco de sangue ali, né? Vai mudar todo o parâmetro de digestão. E às vezes a gente vê carne de churrasco, né? Aqui na região de Rio Preto, churrasco é um dia sim, outro também, né? Aham. O pessoal faz toda hora. Pega uma calota de carro e põe em brasa e come um espetinho, né? Uhum. E é uma delícia. Uhum. Né? Então, o problema às vezes é a fumaça também, né? Defumar a carne. Uhum. A fumaça aumenta risco para câncer. Carne vermelha já está provado que ela é um acelerador potencial de câncer. Álcool, refrigerante, enlatados, industrializados, todos esses produtos aí. Comida mais saudável. Eu acho que ter o equilíbrio. Sim. Tem A que fibra ter fibra. é importante. Tem que É, ter fibra, Tem né? que ter fibra. Você pode comer teu bife. Não é um problema. O problema é você comer só o bife. Todo dia. Né? Frutas, Fruta, legumes. aí fica aberto. Verdura. Aham. É. Lactobacilos são Eu bem-vindos. adoro lactobacilo. Como Adoro. que Probiótico. seria? Probiótico. Assim, você tem alguns estudos que falam a favor, outros falam que é ineficaz, mas você percebe mal não faz, mal né? não vai fazer. Uhum. Aí vem aquele detalhe, será que você dá um probiótico de alguma cepa só por muito tempo para uma pessoa, será que isso vai ser em detrimento de outras cepas que talvez ele tenha ali? Será que você vai ter algum problema? E assim, se fizer o estudo com nós 4 aqui, cada um tem um hábito, é muito variável, você nunca vai saber. Então, eu gosto muito de probiótico. Uhum. Assim, por exemplo, doenças benignas, né, que podem... que a gente comentou rapidamente, algumas doenças que simulam câncer, né? Doença diverticular, por exemplo. Nossa, verdade. Dá muitos gases, dá dor, né? O probiótico é uma beleza. Eu, num congresso europeu que eu fui uma vez, eu trouxe uns probióticos, a gente não tinha aqui no Brasil assim tão fácil. Trouxe, meu pai tinha diverticulite de repetição, cardiopata, não podia operar, e a gente também não tinha uma indicação. Aí ele começou a tomar, ele me ligou e falou, nossa, isso aqui é o máximo. O Aí máximo. você vê Resolveu. o probiótico, né? Tem gente que não responde, mas Mas no geral é bom, né? eu Muito mais tenho benefício. um negócio que eu gosto de uma frase, que assim parece besteira, né? Eu vou brincando, porque o paciente vai aderindo, ele vai se sentindo na Claro. liberdade de falar do cocô dele, do pum mal cheiroso que ele solta. Não, porque a pessoa chega, imagina olhar pra minha cara, nunca me viu, e falar assim, não, ó, Nossa. eu fiz peido cocô assim, na assado. roupa, Ah. né? Caguei nas calças. Eu levanto, sai cocô, eu solto um pum, tô com vergonha, né? Então eu falo assim, às vezes o remédio que é bom pro Zé mata o Mané. É tudo individual, Né? né, doutor? Você muito pega bom. aquela fórmula assim, você fala, nossa, isso aqui agora eu resolvi meus Vou problemas, tomar né? também. Tá. A Vou vizinha tomar. pega, Todo outra... mundo toma. Aí o doente chega e fala, não adiantou nada, gastei um dinheirão à toa. Porque probiótico tem um custo mais elevado, Tem. né? Mas eu acho que é muito legal. Então, assim, comida... Comida de De verdade. verdade. Comida de verdade, uma comida variada. Então é prato colorido. Lembra aquela foto lá do alimento que faz a carinha lá? Sim, É É isso. isso. É balanceado. tá. Não O adianta você churrasco não é querer. proibido, mas com parcimônia, né? Ô, doutor, tem outros hábitos além da alimentação que pode Exercício físico, na prevenção? atividade física regular, né? Água. Líquido, evitar refrigerantes, bebida alcoólica, né? Então acho que alimentação diversificada, rica em fibras, isso ajuda bastante. Você pode fazer sua extravagância ocasional, ninguém está proibido e a gente não proíbe ninguém de nada, né? Mas eu acredito que se você tiver uma atividade física regular, conseguir diminuir os riscos assim em termos de ingesta de produto industrializado, você vai ter uma boa
qualidade. Saúde. É uma E boa lembrando, né, doutor, que assim, esse intestino, ele tá nutrindo todo o resto do corpo. chance. É. Então, Ele é o segundo não é, cérebro. É que o a pessoal gente fala, come é. bem não só para que o cocô saia mais fácil, Não. mas a gente come bem porque esses Para nutrientes manter estão um peso adequado, não é? para você ter uma pele, um cabelo. Ele que absorve, Sim. né? Ele é o filtro. A Você pele tá totalmente ligada com o É, intestino. você come muita gordura, né? O pessoal fala, pode comer carne de porco? Eu particularmente adoro Eu carne gosto de porco. muito, Eu prefiro como boa mais. mineira. Eu nasci em Franca, ali do lado, né? Então, assim... Mas não precisa ser todo dia Não, também, é todo né? dia. Mas é questão de você equilibrar. É que, assim, a gente tem sempre que achar um culpado para qualquer coisa, né? É A gente fácil, precisa. né? Eu quero culpar isso aqui. É a gente o culpado. É. Você é que está colocando no seu... Não é A fazer gente da sabe. exceção a regra. É. A questão da atividade física, eu acho muito legal porque eu tentava de tudo. E tinha até uma questão, não sei se eu vou falar uma bobeira, mas foi a explicação que me deram na época. Eu tinha algumas infecções ginecológicas de repetição e eu já tinha tentado resolver ginecologicamente tudo que eu podia. E, na verdade, foi um homeopata que me atendeu. E aí ele olhou para o meu intestino assim, com mais atenção e ele falou, olha, enquanto a gente não conseguir que você tenha uma evacuação regular, que o seu intestino funcione adequadamente, você está com todas essas toxinas, vou colocar essa palavra, não é adequada, mas você está ali potencialmente pronta Bactéria para presa ali, outras fermentando. infecções, né? E aí, dito e feito, o intestino começou a funcionar. Tudo melhorou. Você Acabou. equilibrou teu funcionamento. Fica até mais né? feliz. É, Fica. tá tudo, Não, tá, tudo. tá tudo ligado, tudo. né, doutor? Mas sabe que algumas pessoas, eu falo, a mulher gosta muito daquelas massagens redutoras, Sim, aquelas coisas lá, aham. né? Aquilo estimula o intestino. Drenagem. É ótimo. Massagem Estimula, mesmo, né? né? Estimula. Já é igual o fiz nenezinho. também. Você não Aham. brinca com o nenezinho lá? Faz a Isso. massagem na Mas perna. Quando você sabe, pequenininho. das poucas vezes que meu intestino teve preso, das Aham. poucas vezes, eu massageava a parte de baixo. Ali no períneo Ixi, e bem tal. descia rapidinho ele ia. Às vezes pode ter, quando isso se torna muito comum, às vezes há um desabamento do reto para o lado da vagina na mulher, né? Então, às vezes você tem alguma dificuldade de expulsão. Tem também algumas patologias com dificuldade de expulsão. Ixi, doutor, vou ter que fazer colonoscopia. E aí, nesse caso, tem solução ou é só entender que isso é o seu organismo é assim? Mas tem que ser recorrente, né? De Tem que vez ser em recorrente, quando, não, de vez em quando não. Mas tem Aham. que ser Ai, muito frequente, ufa. você não conseguir. Às vezes a paciente chega e fala, ó, eu tenho que colocar o dedo na vagina e empurrar o cocô para fora. Olha, Nossa, Porque sabia ele não disso. consegue. Não consegue sair. eliminar. E Né? nesse caso é cirúrgico? Faz. Às vezes a gente tenta as medidas mais clássicas aí, né? Um pouquinho de laxativo, mudança de hábito. Agora tem isso pessoa pode que corrigir. Ah. tem pessoa que toma laxante direto. Que não seria o ideal, né? Não seria o ideal, mas às vezes eles não conseguem mesmo abandonar. Eles precisam de um pouquinho. Aí entra a faixa etária, né? Tudo. Por exemplo, PEG 4.000. Minha mãe tem 96 anos, né? E o intestino dela começou a complicar. Tá comendo menos, não movimenta muito. Aí com o PEG resolveu o problema. Ele é um PEG eletrólito, é né, doutor? Ele vai Então, dar acho que ele- um laxativo. O ruim de alguns laxantes é que tem corante natural ou sintético que ele pigmenta a mucosa do cólon, né? Não é para todo mundo, depende do tempo de uso. E aí você pega aquela mucosa que é um pouco translúcida ali, que você consegue ver as veinhas, ela está escura e às vezes você não enxerga as lesões planas e os pólipos pequenos. É mais esse problema. Pode dificultar É. enxergar algo ali, né? Então, Tá. um laxante, às vezes, assim, um Naturete, um Tamarine, eles têm um pouquinho de corante. Tem gente que não aparece, não fica nada impregnado, mas tem gente que fica. Uhum. Dificulta para ver as lesões. Tá. Ô, doutor, você falou um pouquinho sobre a parte genética. Em específico, no câncer de intestino, a gente tem que... Você tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. É que muitas vezes você não tem o histórico, né? Primeiro porque colonoscopia não era tão frequente há 40, 50, 60 anos atrás. Você não tinha tanto desse tipo de exame disponível e quando tinha, acabavam não fazendo, a sedação era ruim, doía, né? O pessoal fala, vai furar meu intestino daqueles riscos, né? Sim. Fura o intestino, dá hemorragia. Você precisa achar um bom serviço, não é impossível que isso aconteça, né? Mas é muito raro. Tá. E aí, se você tiver um histórico conhecido de câncer, a indicação seria mais ou menos 10 anos antes você fazer uma colonoscopia preventiva.
Entendeu? Calma, então, peraí. Tipo assim, Eu por tive exemplo, câncer com 50. O ideal minhas filhas fazerem com 40 ou menos até, né? Tá. Entendi. você já fez colono? Eu não. Então vai do Dr. José Newton. Precisa fazer. Na carinha dela. Eu queria voltar só numa coisinha que eu lembrei. O senhor falou algumas vezes de verticulite. Explica para nossa audiência o que, que é a diverticulite. Tá. E é bem comum, né? É comum, é comum. A doença diverticular ou diverticulose é uma doença benigna. Tá. Então, novamente, um exemplo fácil de entender. A camada externa muscular dá uma esgarçada e você tem a esterilização da mucosa. Então, fica parecendo uma bexiguinha. Pneu do carro. Uhum, Pneu rasga, câmara de ar estufa para fora. uhum. Tá? Então, você olhando de fora o intestino, você tem pequenas saculações e por dentro você tem um buraquinho. É uma doença benigna, ela não aumenta risco para câncer. Às vezes ela dá a entender que tem um câncer ali, a hora que Mas você não. vai Não checar, não é. Que bom. Ela cria, às vezes, dor crônica, dor recorrente, inflamação, infecção. Às vezes tem que tomar antibiótico, mudar a dieta e fazer uma internação. Perfuração, aí já vira uma catástrofe, né? Porque você tem extravasamento de fezes e bactérias na cavidade abdominal. É muito, muito complicado. Comum, e é comum. Até acontece assim uma certa frequência. Hoje, normalmente o intestino vai, bloqueia e a gente trata e resolve. mas Diverticulite é cirúrgico ou não? nem sempre. Uhum. Não tem um protocolo assim, opere Opera. todas, né? Você vai tratar de acordo com a Entender a complicação. situação. Tem Tem paciente. cura? Ele não desaparece com nenhum remédio, que é um defeito Você só anatômico. controla. Você controla, se o paciente não tem queixa, orienta. Uhum. Muitas vezes ele fala, agora eu tenho que parar de comer semente, talo de verdura crua, casca de alimentos, porque o que dizem? Ela vem lá o cocô, tá um tubinho liso, de repente tem um buraco, ele para ali. Uhum. Mas isso não tem comprovação científica, né? E a pessoa comia até ontem os produtos, né? E a diverticulite você nasce ou você adquire? Você geralmente mais jovem tem do lado direito, ela vai formando com o passar do tempo. Você tem alguns divertículos que são de nascença, mas não são É de raro. grosso. Tá. E aí à esquerda é paciente mais velho um pouquinho. Você percebeu que as dúvidas não param, né? Ótimo, Deixasse, ó, ótimo. Não, vamos lá. Esse assunto é bom, Vamos lá. né? É bom demais e nós Quanta vamos ter que ter coisa. mais episódio, porque eu quero falar depois de doença de Crohn. Doenças inflamatórias, né? Exato, eu queria entender. A gente sabe que tem muita gente com sensibilidades hoje em dia, né? Essas questões de intestino irritado e por aí vai ter que voltar. Marcela, Vamos sim. valeu, viu? Opa, Valeu, se viu? valeu. Eu acho que é o suficiente. A gente recebeu aqui, já faz um tempinho, o Murilo Pereira, que é nutricionista. E aí, para mim, pelo menos, o mundo se abriu quando eu entendi a importância do meu cocô. E aqui a gente está, né, olhando para esse órgão fundamental que é o intestino. Falo, né? Você imagina um negócio ali que é cheio de bactéria, que você não passa fezes no ferimento, nada, né? Uhum. E ele tá lá dentro do teu corpo, quietinho, não quer. Tá todo mundo bem aqui, né? Aham. O que tá? E tá cheio de cocô na gente. Uhum. Aí você expulsa, acabou. Então, isso aqui é um mecanismo, assim, divino. Aham. Ninguém, eu acho que nada vai reproduzir uma coisa tão importante como um Complexa. ser vivo, né? Aham. Só que a gente tenta atrapalhar, né? Tenta não atrapalhar o teu corpo, tenta... É aquilo É que a eu falo. gente mesmo. Respeitar né? ele. né? Às vezes a pessoa fala, você não tem vícios? Tenho, né? Assumo meus erros, né? Uhum. Mas assim, não força, né? Uhum. Tem coisas que você tem que limitar. Não adianta o diabético querer comer doce todo dia. Sim. Não adianta o cardiopata comer carne de porco todo dia. Pode Sim. comer um pedacinho? Pode. Sim. Mas- Equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio e respeitar as condições. A gente recebeu um convidado recentemente que falou isso. Quando a doença apareceu, é que o seu organismo já está berrando, ele já extrapolou o limite. Então, os sinais estão aí para te avisar muito antes. né, pra não chegar. Eu acho que essa brincadeira de olhar o cocô, ninguém gosta de ficar sentindo cheiro de cocô, principalmente se for de outra pessoa, né? Mas assim, teu familiar lá tá indo no banheiro 3, 4 vezes, demorando muito tempo no vaso, você olha às vezes eu vejo muito casais chegando e falando assim, doutor, eu trouxe o meu parceiro aqui porque eu comecei a ver a cueca suja de sangue ou um papel com sangue e a pessoa não quer ir, né? O homem às vezes tem muita resistência.
Eu acho que o exame não vai fazer diferença, é igual a avaliação prostática, né? Uhum. Muitas vezes os pacientes chegam lá no meu consultório e falam, vem ver a próstata. Não, é o urologista. Né? Não sou eu, mas a gente tem uma noção, né? Sim. É igual eu tava aqui conversando com você, nossa pinta tá esquisita, né? Vai no dermato, né? Porque você tá ali naquela região. Você tem aquela visão geral e vai ficando mais direcionado para alguma coisa. Mas não adianta ver o intestino, você tem que ver o global. O todo. Global. Ô, doutor, mais uma perguntinha. O câncer, no geral, a gente vê em adulto, né? O câncer de intestino em criança pode acontecer? Pode, mas é muito raro. É raro. É mais raro. É uma Graças condição a que Deus. vai aumentando a incidência à medida que a gente vai envelhecendo mesmo. Vai né? tendo mais incidência. Eu não sei até onde É, vai chegar com essa mas- comida de espaço. Mas você que a gente viu tá já tendo, com né? paciente novo já. Olha, Já. é isso, exatamente. Então depende o quê? De hábito, É, de exercício, de Peso. água. é. E o que a gente E E fala tem que... uns organismos aí que só anda conhecendo comida de laboratório, né? Que não é comida. Então, aí realmente a gente não tem como ainda. A gente já imagina os impactos, porque a gente sabe nos exames, por exemplo, de colesterol, triglicérides, mas isso tudo está impactando em todos os órgãos, você né? tem um monte de variável. Por exemplo, colesterol e triglicéridos. Tem paciente que tem carga, predisposição familiar para ter colesterol. Ele faz dieta e Ele o pode colesterol tomar é- capim, Ele todo vai- dia vai ter. Então é aquela coisa da pessoa entender o corpo dele e ir olhando. Por isso que o indivíduo é único, né, doutor? Isso, é aí que tá a graça da coisa. O próximo paciente sempre diferente do anterior. Você não tem Muito como... bom. Generalizar. Nossa, a gente vai ter Doutor, que acabar. eu As acabei. ansiedades e a angústia deles também são diferentes. É isso que às vezes a ansiedade da pessoa é diferente, né? E por isso tão importante a escuta. É. Essa semana eu ouvi, assim, daqui a pouco a gente não tem médico mais, a gente tem outra... porque as consultas estão tão rápidas e essa coisa do contato mesmo, você mencionou aqui algumas vezes do toque, da sensibilidade. Nos É bastidores a gente importante, falava né? da evolução, da tecnologia, mas ao mesmo tempo isso é fundamental que você tenha o toque ali com o seu paciente, a percepção, né? Tem várias maneiras de falar a mesma presença. coisa para uma pessoa, né? Uhum. E como a pessoa vai receber é diferente de uma para É a outra. forma. Com Né? certeza. Para você não tirar o chão daquela pessoa, porque, por exemplo, o câncer, principalmente, é aquilo que a gente procura não querendo achar. Uhum. Porque é muito, muito pesado para o profissional ele ter que dar uma notícia dessa. Uhum. Assim, eu sempre falo, embaixo do jaleco tem um ser humano igual o cara que está passando aqui na esquina. A gente não é diferente de nada, só pegou uma oportunidade, teve uma chance de fazer, se esforçou para fazer aquilo, tenta fazer da melhor maneira possível. Talvez não seja a maneira que as pessoas queiram, né? Mas a gente não pode esconder verdades. Uhum. Não pode, e também não vai modificar hábitos de alguém. Você sugere, faça se quiser. Não tem- Auxiliar. Mas escolha, né? é escolha. Escolhe o que você quer. É por isso que a gente está Ai, começando o ano oferecendo já. informação de excelência para você poder fazer escolhas em benefício do seu próprio Doutor, corpo, você vai ter que do seu voltar. bem-estar. Eu não Volta. tirei metade Volta. das dúvidas que eu tinha. Já Vamos ver, fica você combinado prometo que eu não vou marcar nada. que nenhum dos pacientes Gente, do- vocês do não doutor- têm noção que tanto foi difícil, É, doutor. exato. Foi É. basicamente assim, Marcela, o paciente está entrando no centro cirúrgico agora, não tem Não, como. E ela não nossa. via minhas mensagens no WhatsApp. Eu liguei para minha secretária e falei, Mara, pega, manda, liga para ela, avisa. Não, foi muito... Mas assim, eu não tinha como Imagina. fugir, doutor, né? Não, gente, tem- é não super tem pro- compreensível. completamente. Você sabe que se não dá certo uma, eu vou a segunda, eu vou a terceira. É. eu Não. E até Valeu furar. muito a pena. Não, Obrigada obrigado, pela obrigado. disposição. Um presentinho pra você, Ah, uma obrigado. lembrancinha Temos nossa. presente. Eu Obrigado. acredito que você faça uso. Olha aí. Obrigado, me pode fala. Vamos ver se... Se não gostar, pode falar também, Indri? Pode, que a gente... Eu É. sou fácil de agradar, gente. Bora lá, vamos ver. O que é? Vamos ver. Ômega 3, legal. ômega você entende de 3. ômega. É ótimo. É. Aí, quanto tem de EPA, de DHA? É, a Aqui, ó, dosagem é vamos ver boa. aqui, ó, suplemento alimentar. É 1.189 de EPA e 400 de dose de DHA na dose. Olha aqui. Concentração ótimo. alta. Dosagem alta. Pra- Vitamina E.
Pra turbinar, sobretudo, cérebro. É anti-inflamatório, né? O Anti-inflamatório. ômega. Né? O ômega hoje ele não tem indicação única, né? Aham, é Ele global. É global. No caso do intestino, auxilia assim a umectação? Faz sentido isso? Faz. Você pode, às vezes, tem paciente que toma alguns produtos mais específicos para... Por exemplo, uma coisa que o pessoal usa... Desculpem, Imagina. já estou até me Nós afastando. estamos à Mas vontade. o pessoal que usa xenical, por exemplo, né, que é para O Orlistat. perder, o Orlistat, ele acaba evacuando. Eu comecei a usar isso aqui, comecei a evacuar. Uhum. Então, ômega 3, A linhaça, né? Óleo de óleo de linhaça. linhaça é legal. E é legal você pegar, às vezes, ou só o óleo, né, porque ele tem um cheiro ruim, né? Tem. Tem um cheiro forte, né? Eu Ah, sempre mas tirei. a pensada frio não tanto, hein, Não, doutor? então será que eu Doutor, conheci? Tá eu vou tomando levar, eu vou levar a nossa para você. Na Vou ter que cheirar, cápsula então. fica imperceptível? Não, Na cápsula a fica. cápsula de linhaça, inclusive, Ah. quando a gente Na fazia- cápsula não tem, mas o óleo em si, Ah, eu o achei. óleo em si, Sim, o óleo é fedido. é fedido. ele cheira, tem Ele dá uma rançada, parece. Nunca É. tomei, não sei. Mas as cápsulas são prensadas a frio, então ela não tem cheiro. Não, é tecnologia, né? É. É. Tudo que é tecnológico, melhor. Doutor, muito Bem-vindo. obrigada. Eu que Doutora, agradeço a obrigada. oportunidade. Adorei. A Agradeço mesa mesmo. está Adorei, aberta para o nosso obrigada. próximo encontro. A gente vai ver a brechinha na agenda e falar sobre outras situações aí do intestino. Isso. Tá bom? Obrigado, Combinado? viu? Combinado. Obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado. Um obrigado a beijo vocês pra pela oportunidade. você aí do outro lado. Obrigada por ter ficado conosco aqui. Eu tenho certeza que valeu cada minuto. Aproveita, compartilha, manda pra família, manda pros amigos. Desmistifica esse papo todo, sabe? Facilita, vai lá no médico, faz os seus exames preventivos pra viver, claro, mais e melhor. A gente tá te esperando no próximo episódio com muito mais informação qualificada que vai ajudar aí na sua vida e na sua longevidade. Até lá! Começando o ano com chave de ouro, gente. É isso aí!